E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o método FAMACHA. Esse vídeo é um complemento para aquele da verminose do Haemonchus, né, que a gente falou especificamente do Haemonchus. Bom, o que é o FAMACHA? O FAMACHA é um método indicado no controle seletivo, onde predominantemente o verme que está causando problemas é o Haemonchus contortus. Por quê? Porque o Haemonchus é um verme que se alimenta do sangue dos animais. Então, o resultado dele, quando o animal está acometido com uma infestação de Haemonchus, é a anemia. Então, o animal tem diferentes graus de anemia e o FAMACHA é um cartão com, a gente vai ver mais para frente, com os índices de anemia desse animal, para você comparar. Então, esse cartão FAMACHA foi criado baseado nisso, no grau de anemia que o animal apresenta, tendo como referência a mucosa do olho deles. A gente vai estar vendo exemplos mais para frente. Então, por que é importante a gente tornar o FAMACHA uma coisa de rotina na propriedade? Hoje não se recomenda mais a aplicação de vermífugos em todo o rebanho. Já foi comprovado que só uma parte dos animais estão com a infestação que necessita uma vermifugação. O que é isso? A maioria dos animais consegue produzir com uma determinada carga de vermes. Você não vai conseguir zerar isso nos seus animais. Então, não tem necessidade de você estar vermifugando todo o seu rebanho periodicamente. Além disso, dessa questão dos animais conseguirem produzir, mesmo estando com uma carga de vermes, como a gente viu no outro vídeo, existem os graus de infestação que causam danos aos animais. Além disso, você também vai reduzir o número de tratamentos de vermífugos, vai reduzir o gasto com vermífugos e diminui o desenvolvimento da resistência dos vermes aos vermífugos que vocês usam na propriedade. Isso é um ponto extremamente importante. A resistência é um problema que a gente tem, um problema muito grave. E isso é muito devido ao uso indiscriminado de vermífugo em todo o rebanho com frequências constantes. Então isso acelera o processo de resistência por parte dos vermes. A gente também vai ver isso mais para frente. Mas essa resistência é muito causada por esse tipo de manejo. Sobre essa resistência, o que acontece? Eu vou estar falando e vou exemplificar para vocês. A maioria da população dos vermes que está dentro do animal, como vocês sabem, tem a parte que está dentro e a parte que fica no pasto, né? A parte que está no animal, quando você utiliza o vermífugo, ela entra em contato com aquele vermífugo e uma parte dessa população morre. Porém, tem uma parte que é naturalmente resistente. Por diversos motivos, eles resistem àquele medicamento que você está usando e não morrem. O que acontece? Agora eu vou mostrar aqui no exemplo o que acontece. A gente tem aqui, os azuis são a população sensível, ou seja, que vai morrer com vermífugo, e o laranjinha é aquele que é naturalmente resistente. Você veio aqui e vermifugou. Vermifuguei meu animal. Beleza. Matei 90% dos vermes que eram suscetíveis, ficou um ou outro ali, e aquele naturalmente resistente ficou, porque ele não morre com aquele princípio ativo. E aí aquele vermezinho vai começar a se multiplicar. Você vem outro vermífugo aqui. Beleza, continuei matando a população sensível. Porém, aquela população resistente já está maior. Até que isso chega a um ponto que essa população resistente vai ser a grande maioria ali na sua área e que vai estar contaminando seus animais. Por isso que é importante a gente ter cautela na hora de utilizar os vermífugos, porque quanto mais a gente usa, mais a gente acelera esse processo. Quanto mais a gente troca de vermífugo, mais a gente acelera esse processo. Então você tem que usar um vermífugo. O que eu indico, você usar um vermífugo até chegar nessa situação aqui desse vermífugo não funcionar mais. Se você usar um vermífugo, deixa eu só limpar aqui para a gente desenhar novamente. Se você usou um vermífugo até aqui,
Um exemplo, você usou um Hipercore até aqui. E aí começou a criar uma resistênciazinha, mas ainda está funcionando. Você, não, vou trocar agora para um Sidectin. E aí você usou o Sidectin até aqui. Você vai estar criando populações resistentes aos dois vermífugos no mesmo intervalo de tempo. Por isso que é muito importante você se atentar a isso. E esse daqui, pessoal, é o famoso FAMACHA. A maioria de vocês provavelmente já deve ter visto. Ele é um cartão patenteado, ou seja, a gente não pode distribuir, enfim, imprimir. Pela lei a gente não pode, certo? Teria que comprar ele, eu nem sei como é que faz para comprar ele. Mas ele é desse jeito aqui, que você tem os 5 níveis. Lembrando que 1 é excelente, 5 é crítico. Ou seja, graus 1 e 2, o animal não tem traços de anemia. São esses aqui. Esses 2 graus. O grau 3, dependendo do animal, do rebanho, do manejo, já pode ser indicada a vermifugação. Já é essa coloração que começa a preocupar. Os graus 4 e 5 você já tem que vermifugar, sendo que 5 já é um grau crítico, certo? Essas fotos são minhas, tem os 5 níveis aqui para a gente comparar. Nível 1, aqui, nível 1, um animal com a mucosa excelente. Aqui vocês estão vendo que não está bem da forma que a gente aconselha fazer, porque eu estava tirando a foto e olhando, e aí acabava ficando um pouquinho ruim a visualização. Mas aqui, o animal com grau 1, excelente. Um animal com grau 2, muito bom também. Aqui já um animal com grau 3, que você já pode analisar se vermifuga ou não. Aqui um animal com grau 4. E aqui um animal com grau 5, extremamente pálido, a mucosa do olho. Notem a diferença do 5 para o 1. Muito ruim a situação desse animal. Quando o animal está naquele nível, em nível crítico, é recomendável algumas coisas. Porque aquele animal já está numa situação quase sem sangue. Então você vai ter que entrar com uma alimentação diferenciada para ele. De preferência rica em proteína, porque vai ajudar na formação de sangue desse animal. Você pode estar entrando com vitaminas injetáveis ou orais, que sejam ricas em ferro, em aminoácidos. E também, dependendo do animal, um exemplo, um reprodutor de valor agregado, você pode estar entrando com a transfusão de sangue feita por um veterinário. Isso é um procedimento caro e pouco usual, mas também pode ser feito. Animais com grau 5, a gente não indica a vermifugação antes dele passar por alguns desses procedimentos e ter uma melhora, porque você pode até matar seu animal se ele estiver naquele nível crítico, com alimentação ruim, você fizer uma dosagem de vermífugo nele, certo? Tem um ponto importante, é que nos caprinos, a conjuntiva, que é aquela parte ali do olho, ela demora mais para ser preenchida pelo sangue quando a gente expõe ela. Então, quando você vai olhar o FAMACHA em caprinos, o que é que a literatura indica? É você esperar pelo menos 8 segundos em cada animal para você ter uma noção real de como é que está o nível de FAMACHA deles. Então é um pouco mais demorado, porque no ovino, você expôs ali a conjuntiva, você já vê como é que está o nível de FAMACHA dele, ou o nível anêmico, né? É importante você registrar os graus de FAMACHA do seu rebanho, porque isso contribui para o descarte orientado, para a seleção genética do seu rebanho. Você pode selecionar animais mais resistentes à verminose que você vai estar tendo esse controle, então possibilita você identificar animais que são mais suscetíveis. Eu vou estar mostrando inclusive um esquema aqui de controle que você pode estar usando nisso. Esse é um esquema de descarte adaptado da Embrapa. O que a gente tem aqui? A gente tem data, tem todos os meses do ano e duas verificações por mês. A gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Então, aqui a gente teve uma verificação dia 1 de janeiro e outra dia 16. No dia 1, eu coloquei 3 animais aqui para a gente ilustrar. Foram visualizados o FAMACHA do animal 25, do 101 e do 122. Animal 25 deu 1 grau 2, 1 grau bom, não vermifugou. Animal 101, grau 3, a gente fez uma vermifugação, esses amarelinhos são vermifugação. O animal 122 também não. E aí dia 16 a gente repetiu. E aí esse animal já foi vermifugado, esse novamente, e o outro não. E assim sucessivamente, olha, fevereiro mais 2 vezes, animal 25, 2 vermifugações em fevereiro. Em março, mais 2, animal 25, mais 2 vermifugações. Em abril, outra vermifugação. Em maio, mais 2. Então, um animal desse, ele teve aqui 8 vermifugações em 6 meses. O que é aconselhado é um animal desse ir para descarte. Um animal que tem aí em torno de 8 vermifugações num curto período de tempo como esse, é indicado que ele seja descartado. Para você ter esse controle, olha, aqui na frente a gente tem número de doses. Cada vez que você vermifugar esse animal, você vai pôr um tracinho aqui, um número, como você preferir. Até que chega ao ponto de você marcar esse animal como descarte. Então a gente está vendo aqui, um exemplo, se aqui fossem 3 matrizes, essas duas iriam para descarte em uma seleção de animais mais resistentes e ficaria apenas essa. Notem que essa no mesmo período teve apenas 3 vermifugações. Então mostra que é um animal mais resistente à verminose, já que ele está nas mesmas características dos outros e mesmo assim não apresenta uma incidência como os outros dois. Alguns cuidados na realização do FAMACHA. Treinar bastante, você treinar seu olho para que não precise todas as vezes você estar com o cartãozinho. Você vai treinar seu olho para que você fique craque nisso realmente. Você olhou, você identificar o nível. Um ponto importante, no dia de manejo, dia de FAMACHA, é interessante que apenas uma pessoa faça essa verificação. Porque existe variação de cor de olho para olho, certo? De acordo com luminosidade e com a própria visão da pessoa. Então o ideal é que uma única pessoa fique olhando isso durante esse manejo. A periodicidade, que é quantas vezes você vai fazer isso, vai depender da incidência de verminose na sua região e das condições climáticas também. No período chuvoso, a gente aqui na região semiárida, a recomendação é que seja feito 2 vezes durante o mês, ou seja, a cada 15 dias, e no período seco, a cada 30 dias você fazer uma verificação do FAMACHA. Isso é o que a literatura indica e que dá para a gente adaptar aí na nossa propriedade, certo?